Salmo 40, nós vamos ler o versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Em Colossenses 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Até aqui a palavra de Deus. É impossível vivermos neste mundo por muito tempo, sem sermos magoados, sem sermos feridos por alguém. É impossível viver neste mundo por muito tempo sem que alguém não nos faça o mal. E é por isso que eu posso dizer com tranquilidade que com certeza você já foi magoado e ferido por alguém. Certamente alguém já te fez o mal. E essas coisas, elas não são facilmente esquecidas, né? A mágoa recebida, o ferimento recebido, o mal recebido, não são facilmente esquecidos. E mais do que isso, além de nos lembrarmos da mágoa, do ferimento e do mal, nós nos lembramos de quem nos magoou, de quem nos feriu, de quem nos fez o mal. Isso sempre está nas nossas mentes. E quando não tratada adequadamente, essa constante lembrança nos leva a ficar consumidos com um desejo de vingança. Quando essa lembrança daquilo que a gente recebeu de mal, quando essa lembrança de quem nos fez o mal não é tratada adequadamente, nós ficamos consumidos com um desejo de vingança. Esse furor vingativo envenena as nossas almas. Envenena os nossos corações, envenena as nossas mentes. E no final das contas, esse furor vingativo acaba nos causando mais mal do que o mal que nós recebemos. Porque o mal que nós recebemos de alguém certamente nos prejudicou, né? Nos fez sofrer. Mas agora o furor vingativo, além de causar sofrimento e aflição, também nos leva ao pecado. Então, no final das contas, o furor vingativo que envenena as nossas mentes, corações e almas, acaba nos fazendo mais mal do que o mal que nós recebemos.
E nem é necessário ser um cristão para reconhecer isso. Não é necessário ser filho de Deus para reconhecer isso. Mesmo a psicologia anticristã dos nossos dias reconhece esse fato. Reconhece que o desejo de vingança faz mal para a pessoa que quer se vingar. Ocorre que mesmo reconhecendo que esse desejo de vingança destrói as nossas vidas, a psicologia anticristã não é capaz de nos dar uma resposta adequada que nos livre dessa desgraça. Há terapeutas, há psicólogos que dizem, por exemplo, que a melhor vingança é viver bem. Engraçado que ontem mesmo eu estava assistindo um seriado de comédia e um dos personagens falou exatamente isso. A melhor vingança é viver bem. A melhor vingança, o melhor sofrimento ou o maior sofrimento que você pode infligir sobre aquele que te fez o mal é viver bem, é viver uma boa vida. Num primeiro momento, essa ideia parece correta e até mesmo cristã. A melhor vingança é viver bem. Mas essa ideia, na verdade, ela é anticristã. Ela é anticristã e exatamente por isso o seu ensinamento é completamente errado. Ainda que você viva bem, ainda que você viva uma boa vida, a tua motivação continua sendo errada, né? Porque o desejo de vingança persiste em você, ainda que agora ele foi direcionado de forma diferente. O que significa que você viverá uma boa vida, mas a boa vida que você viverá não é para a glória de Deus, né? Você não está vivendo para Deus, você está vivendo para si próprio e você está vivendo para a pessoa que te fez o mal. Isso é muito comum, por exemplo, em relacionamentos amorosos, né? A moça termina com o rapaz, ou o rapaz termina com a moça, o cara pensa, quer saber, eu vou pra academia, eu vou ficar bem bobadão, e ela vai ver quem ela perdeu. Ou eu vou conseguir um emprego melhor, vou progredir na vida, e daqui a 5 anos ela vai me ver andando com um carro importado, e ela vai perceber, poxa vida, eu deveria ter ficado com aquele cara. Eu não deveria ter desprezado ele. Essa pessoa, ela não está vivendo para Deus, né? Ela está vivendo para si e ela está presa ainda a quem fez o mal a ela. Ela continua presa. Ela continua escrava daquele relacionamento. Ocorre que se você não vive para a glória de Deus, você de fato não está vivendo bem. Porque vivendo, você permanece morto em delitos e pecados. A tua vida continua girando ao redor da vingança. Você quer porque quer que a pessoa que te fez o mal te observe vivendo bem e você de repente até mesmo vai fingir que está vivendo bem, tudo porque você quer que aquela pessoa perceba que apesar dos seus melhores esforços, ela não te prejudicou em nada. Você quer que a pessoa olhe para você e perceba, pô, eu tentei ferrar com ele e não consegui. Olha só, ele está vivendo bem. Então já vimos que essa alternativa não serve para os cristãos e de fato não serve para ninguém. Qualquer pessoa que siga essa alternativa, ela não está se livrando da vingança. Ela só está tentando se vingar de uma forma diferente. Ela não se vinga fazendo o mal,
Ela se vinga simplesmente dizendo: olha o que tu perdeu, ou perceba que, apesar de tudo que tu fez contra mim, eu não estou nem aí, eu estou vivendo a melhor vida possível. Há outros psicólogos, outros terapeutas, que ensinam uma terapia um pouco mais agressiva, digamos assim. Dizem eles que, em vez de se vingar, em vez de direcionar a tua ira, o teu furor contra quem te fez o mal, você deve direcionar essa ira e esse furor para objetos inanimados. Então existem vídeos, por exemplo, no YouTube, de pessoas agredindo almofadas. Né? A pessoa tem o chefe dela é um imbecil, um idiota que vive prejudicando ela em tudo que é possível. Então, eu não quero agredir o meu chefe, porque se eu fizer isso, eu vou ser demitido e provavelmente eu vou ter um processo em cima de mim, né? Então, o que eu faço? Eu imagino que o meu chefe é essa almofada. E eu pego e eu destroço aquela almofada, imaginando como se eu estivesse destroçando o meu chefe imbecil e idiota. Existem vídeos no YouTube de pessoas fazendo isso. Terapias que a psicologia anticristã inventou para tentar solucionar o problema da vingança. Mas, de novo, o problema não foi resolvido, né? Porque a vingança permanece, o desejo de vingança permanece. O desejo de ferir, de machucar, inclusive de matar, permanece. Nenhuma destas ou quaisquer outras soluções pode resolver definitivamente o problema da vingança. Elas de repente até funcionam a curto prazo, mas a médio e a longo prazo elas não funcionam. E a razão para isso é simples. O problema da vingança não é tanto a vingança em si. O problema da vingança não é tanto a vingança em si. A vingança é só o ato final. O problema da vingança são os pecados anteriores a ela que a alimentam. Colocando nos termos essa série de pregações, o cerne do problema da vingança são os pecados inerentes à velha humanidade que nós herdamos de Adão, os quais inflamam esse nosso furor vingativo. E não há nada que a psicologia possa fazer para nos salvar dessa velha humanidade adâmica com os seus pecados característicos. É apenas Jesus, por meio do Evangelho, que nos oferece a única e eficaz solução para não sermos consumidos pelo furor vingativo. E a solução é essa: a troca da velha humanidade de Adão pela nova humanidade de Cristo, para aqueles que nele creem. Essa é a solução. Trocar a velha humanidade de Adão pela nova humanidade de Cristo. A nova humanidade que herdamos de Cristo, essa sim é capaz de rejeitar o furor vingativo e abandonar todos os pecados que alimentam esse furor vingativo. Mas para que isso seja real e verdadeiro na tua vida, é necessário que você se revista das virtudes do próprio Jesus. Se você creu em Jesus, se você crê em Jesus, se você se arrependeu dos pecados, confessou os pecados a Deus e creu em Jesus como aquele que morreu para te salvar, você foi revestido da nova humanidade em Cristo. E se você foi revestido dessa nova humanidade em Cristo, você deve demonstrar isso, você deve dar consequência prática a isso. E você dará consequência prática a esse revestimento da nova humanidade em Cristo, revestindo-se das virtudes
que pertencem a Jesus, das virtudes que são próprias a Jesus. O primeiro passo para que você se reeduque para sentir prazer na lei de Deus, porque é disso que nós estamos tratando aqui, né? Nós estamos pregando em Colossenses 3, mas nós estamos pregando em Colossenses 3 pensando no Salmo 40, versículo 8, no qual Davi afirma que ele tem prazer e alegria em fazer a vontade de Deus, exatamente porque a lei de Deus habita o coração dele. Nós estamos em Colossenses 3, mas pensando Salmo 40, versículo 8. Então nós estamos tratando da necessidade que você tem de, tendo nascido de novo, tendo experimentado o mesmo que Davi experimentou, ter a lei de Deus escrita no coração, ter a lei de Deus escrita na mente, nós estamos pensando na necessidade que você tem de se reeducar para sentir prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. O primeiro passo, então, para essa reeducação é que você mate a velha humanidade de Adão, que em você ainda dá ocasião ao pecado. O segundo passo, nós vimos a semana passada, é desvestir-se do pecado como quem se despe de uma roupa suja. Afinal de contas, se você vai tomar um banho, você não simplesmente toma um banho, né? Você, antes de tomar banho, você tira aquela roupa suja que estava usando. Então você deve se desvestir do pecado como quem se despe de uma roupa suja. E o terceiro passo, que é consequência lógica do segundo, é o seguinte: é revestir-se das virtudes de Jesus. Porque depois de ter tomado um banho, você não volta a vestir as mesmas roupas sujas, né? Não, você se veste agora com roupas limpas. Você deve se desvestir do pecado como quem se despe de uma roupa suja, e então revestir-se daquilo que se contrapõe ao pecado, e o que se contrapõe ao pecado são as virtudes de Jesus. Muitos pecados que você ainda comete são exatamente aqueles pecados que alimentam um furor vingativo que você nutre contra aqueles que te magoaram, contra aqueles que te feriram, contra aqueles que te fizeram mal. Ao revestir-se das virtudes de Jesus, você necessariamente abandonará esse furor vingativo e todos os pecados que alimentam ele. Então, revista-se das virtudes de Cristo e você não mais será envenenado pelo furor vingativo. E é exatamente disso que nós trataremos, que nós abordaremos nessa pregação. O versículo 12 começa dizendo: revesti-vos, pois. Esse pois aqui é uma conjunção lógica inferencial. Isso significa que Paulo indica que o que ele vai escrever a seguir é consequência lógica e necessária daquilo que ele escreveu antes. Esse pois aqui poderia ser substituído por um portanto, né? Portanto, revesti-vos. Ou seja, o mandamento para revestir-se das virtudes de Cristo tem como fundamento aquilo que Paulo afirmou antes do versículo 12. E é por isso que, numa pregação expositiva, nós nunca escapamos daquela necessária revisão de versos e pregações anteriores. Como nós devemos entender e aplicar esse mandamento? Como nós devemos entender e aplicar o que Paulo ordena aqui? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Como nós devemos entender e aplicar esse mandamento? Já foi dito em pregações passadas que Paulo sempre fundamenta os seus imperativos, o modo imperativo que ele faz do verbo, no uso que ele fez desses mesmos verbos, só que no modo indicativo. Ou seja, primeiro Paulo fala da realidade espiritual dos crentes, usando o modo indicativo do verbo.
E então ele transforma esse indicativo em imperativo. Nós vimos isso, por exemplo, quando Paulo afirma em Colossenses 2:12 e 2:20, ele afirma que os crentes estão mortos com Cristo. Em Colossenses 2:12, Paulo afirma que os crentes estão sepultados com Cristo. Bom, se você está sepultado, você necessariamente está morto, né? Ninguém é sepultado estando vivo. Ou pelo menos, ninguém deveria ser sepultado estando vivo, né? Se você está sepultado com Cristo, é porque você está morto com Cristo. Isso em Colossenses 2:12. Em Colossenses 2:20, Paulo diz: se pois estáis mortos com Cristo. Paulo está usando o modo indicativo. Vocês estão mortos com Cristo. E então ele transforma esse indicativo em imperativo, no capítulo 3, versículo 5. Já que vocês estão mortos com Cristo, fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que ainda dão ocasião ao pecado, que ainda dão ocasião à impureza sexual, à fornicação, à afeição desordenada, vil concupiscência, assim por diante. Vocês estão mortos, indicativo, e então ele transforma o indicativo em imperativo. Fazei, pois, morrer, mortificai. O mesmo ocorre também em Colossenses 3, versículos 8 e 9. Só que nesse caso ele inverteu a ordem. Primeiro ele usou o imperativo e depois ele usa o indicativo. Versículo 8. Agora, pois, mas agora, despojai-vos também de tudo. Desvesti-vos de tudo que é pecado, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque vocês já vos despistes do velho homem, da velha humanidade herdada de Adão, com seus feitos, com seus pecados. O indicativo qual é? O indicativo é que todo crente em Jesus já foi despido do velho homem, já foi despido da velha humanidade herdada de Adão. E já que ele foi despido do velho homem e da velha humanidade, no versículo 9, no versículo 8 ele deve se despir, ele transformou o indicativo em imperativo, ele deve se despir de tudo aquilo que é pecado, ele deve se desvestir de tudo aquilo que é pecado. A humanidade caída e pecadora tem Adão como o seu representante federal diante de Deus. Tá? A humanidade redimida e obediente a Deus tem Jesus como seu representante federal diante de Deus. Adão e Jesus são os dois cabeças federais da humanidade. Adão é o cabeça federal da humanidade em pecado, da humanidade que permanece rebelde contra Deus, e Jesus é o cabeça federal da humanidade redimida, da nova humanidade que Deus está criando em Cristo, que habitará os novos céus e a nova terra. Mas Adão e Jesus não são apenas cabeças federais, eles não apenas representam a humanidade diante de Deus. Adão e Jesus também funcionam como modelos da humanidade que eles representam. Ou seja, aqueles que continuam na sua incredulidade e rebeldia contra Deus têm em si a mesma humanidade de Adão. Por isso que eles são pecadores. Eles compartilham com Adão aquela humanidade pecadora e rebelde contra Deus. Deus, no entanto, ele não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado de Adão, porque desde a eternidade passada, Deus já havia separado para si, pela eleição da graça, um povo do meio da humanidade caída e rebelde. Deus elegeu e separou para si um povo. Deus separou para si a humanidade redimida. Essa humanidade redimida, ela foi eleita e foi
predestinada não com base nos seus próprios méritos, não com base naquilo que eles fariam de bem. Não porque Deus previu que eles creriam em Jesus, então, já que Deus previu que eles creriam em Jesus, Deus os elegeu e os predestinou. Não. A eleição e a predestinação não são causadas pela fé prevista. É o contrário. A fé é causada pela eleição e predestinação. Essa humanidade redimida foi eleita e predestinada, não com base nos seus próprios méritos, mas com base nos méritos de Jesus. É exatamente isso que Paulo afirma, por exemplo, em Efésios 1. Né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Deus nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor ele nos predestinou para ele, para Cristo, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tendo elegido indivíduos de todos os povos, línguas, etnias, culturas e posições sociais para fazerem parte dessa humanidade redimida por Jesus e para Jesus, não faria sentido Deus permitir que essa humanidade redimida permanecesse presa àquela velha humanidade caída e pecadora de Adão. Não faz sentido isso, né? Deus está elegendo esses indivíduos aqui para fazerem parte da humanidade redimida. Da humanidade que o obedece e vive para a sua glória. Não faria sentido Deus fazer isso e ainda permitir que estes que ele elegeu para a salvação, que esses que ele elegeu para fazerem parte da humanidade redimida, permanecessem presos à humanidade caída e rebelde de Adão. É por isso que, tendo enviado o seu filho a este mundo como um homem, Deus garantiu que Jesus fosse em tudo semelhante a nós, com uma única exceção. Jesus era em tudo semelhante a nós, com uma única exceção. A humanidade dele não foi tocada, não foi contaminada pelo pecado. E uma das razões, não é apenas essa é apenas uma das razões que levou Deus a garantir que a humanidade de Jesus não fosse tocada e contaminada pelo pecado, é exatamente essa. É o propósito de Deus que, tendo ele redimido a humanidade que ele elegeu, essa humanidade redimida agora não permaneça presa à humanidade de Adão, não. Essa humanidade redimida deve ser despida da velha humanidade de Adão e revestida da nova humanidade em Cristo. Essa é uma das razões pelas quais Deus se assegurou que a humanidade de Jesus não fosse tocada nem contaminada pelo pecado. Outra razão para isso é a seguinte: se a humanidade de Jesus fosse tocada e contaminada pelo pecado, ele não poderia salvar ninguém, né? Ele não poderia salvar ninguém porque ele mesmo necessitaria de um Salvador. Ele não poderia salvar ninguém e ele não poderia salvar nem mesmo a si próprio. Isso significa que, embora Jesus tenha sido tentado em todas as coisas, assim como nós somos tentados,
Jesus experimentou a tentação de uma forma diferente de nós. Olha só o que Tiago tem a dizer acerca das tentações. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A tentação que nós experimentamos tem sempre dois aspectos. Qualquer tentação tem sempre dois aspectos. Um aspecto externo e um aspecto interno. A pressão externa e a pressão interna. O aspecto externo da tentação, a pressão externa da tentação é exercida por Satanás. E pelo mundo também. À medida em que eles nos apresentam um pecado como fonte de prazer, por exemplo, ou à medida em que eles nos apresentam um pecado como a solução para os nossos problemas. Esse é o aspecto externo da tentação. É algo que vem de fora, né? É Satanás de fora nos tentando. É o mundo de fora nos tentando. É a pressão externa da tentação. Já o aspecto interno, essa pressão interna da tentação, é exercida pela nossa carne. Ou ainda, para usarmos a linguagem que nós estamos usando aqui, é exercida pela velha humanidade que nós herdamos de Adão, contaminada pelo pecado. Nós sentimos essa pressão interna da tentação sempre que Satanás ou o mundo nos apresentam pecados que agradam a nossa carne. Pecados que agradam aquela velha humanidade de Adão que ainda habita em nós. É isso que Tiago se refere ao escrever que cada um é tentado pela própria cobiça. Quando esta o atrai. Mas e quando a cobiça não o atrai? O que ocorre então? Se o pecado que Satanás ou o mundo apresentam para você não te atrai, você só sente a pressão externa da tentação, mas jamais a interna, né? Porque aquele pecado não te atrai. E é fácil de entender isso. Digamos que você seja um glutão, tá? E você seja um glutão especialmente por bolo de chocolate. Mas um bolo de cenoura, não gosto de bolo de cenoura. Para mim tem que ser bolo de chocolate. Não importa se o bolo de cenoura tem a cobertura de chocolate. Não, eu não gosto do bolo de cenoura. Eu gosto do bolo de chocolate. Você abre a geladeira e você encontra um bolo de cenoura dentro da geladeira. Você não se sente tentado a comer aquele bolo, né? Não há nada em você que se sente, que é atraído em direção àquele bolo. Porque você não gosta do bolo de cenoura. Então, existe a pressão externa da tentação, né? Você é glutão, você gosta de comer. Como a minha mãe gosta de dizer, você tem o olho maior que a barriga. Né? Você é glutão. Você abre a geladeira, você sente a pressão externa para comer aquele bolo, mas não existe pressão interna para comer aquele bolo, porque você não gosta do bolo de cenoura. Agora, e se fosse bolo de chocolate? Aí sim, aí você sentiria a pressão externa e também a pressão interna da tentação. Um outro exemplo. Digamos que você, homem ou mulher, mesmo antes da conversão a Jesus, jamais sentiu nenhum desejo ou atração homossexual. Você sempre foi heterossexual. Você, mulher, sempre se sentiu atraída por homens. Você, homem, sempre se sentiu atraído por mulheres.
mesmo antes da tua conversão a Jesus. Sendo este o caso, se Satanás ou o mundo te tentassem com um relacionamento homossexual. Imagine você, homem, o diabo coloca diante de você o homem mais bonito que possa existir. Você sentiria a pressão interna da tentação? Não. Né? Porque não há nada em você, não há nada na tua velha natureza pecaminosa, não há nada na tua velha humanidade herdada de Adão que sente atração por homem. O mesmo com relação à mulher. Né? Tá ali a mulher, o diabo coloca a mulher mais linda que existe no mundo, ela não vai sentir a pressão interna da tentação, porque a velha humanidade pecadora dela nunca teve essa atração homossexual. Né? Então você vai até experimentar a pressão externa da tentação, o diabo e o mundo dizendo não, você tem que manter essa relação homossexual, mas não existe nada dentro de você te levando a manter essa relação. Agora, e se diante de você, homem, aparece a mulher mais linda que existe? E se diante de você, mulher, aparece o homem mais lindo que existe? Aí sim haveria pressão interna também, né? Você experimentaria pressão externa, mas você também sentiria a pressão interna, porque é algo que você sempre cobiçou, né? Você, homem, sempre cobiçou mulheres. Você, mulher, sempre cobiçou homens. Existe a pressão externa e existe a pressão interna agora. Jesus nunca experimentou a pressão interna da tentação, porque não existia nada em Jesus que o atraísse para o pecado. Então Jesus experimentava a tentação. A tentação de Jesus, as tentações que Jesus sofreu são todas iguais às tentações que nós sofremos. A questão é que Jesus nunca experimentou elas de forma igual, porque ele somente experimentava a pressão externa da tentação, mas jamais a pressão interna. O diabo diz para Jesus: olha, Jesus, se tu te prostrar diante de mim, eu te dou todos os reinos deste mundo. Jesus só sentiu a pressão externa de Satanás para pecar, para se tornar um idólatra. Mas a carne de Jesus não estava, Jesus não estava pensando, olha só, acho que vale a pena, né? Porque daí eu não preciso morrer para receber todo o poder na autoridade, todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Não existia nenhum pingo de idolatria em Jesus que o levasse a sentir a pressão externa de eu vou me prostrar diante do diabo. Não. E qualquer outra tentação. Um tempo atrás foi o Vitor que quase deixou, né? E a mulher tem que sempre seguir o homem, né? Quase deixando cair a espada. Jesus foi tentado em todas as áreas, assim como nós somos tentados. Mas ele experimentou a tentação de forma diferente. Porque não havia nada nele que queria pecar. Não havia cobiça dentro dele. E não havia cobiça dentro dele exatamente porque a humanidade dele era igual à nossa em todos os aspectos, com uma única exceção. A humanidade dele não foi contaminada pelo pecado, não foi tocada pelo pecado. Sim, porque na verdade é o seguinte, quer ver, ó? Ser tentado não é pecado, né? Isso aqui já foi repetido em várias pregações, né? A pessoa se sentir tentada, a pessoa não está pecando ao se sentir tentada, mas a pessoa só se sente tentada internamente por ser um pecador, ou por ser uma pecadora.
né? Voltando ao exemplo da glutonaria. Eu só me sinto tentado pela glutonaria porque eu sou um pecador. Eu só sinto a pressão interna da glutonaria dizendo, é assim, come todo esse bolo de chocolate. Porque eu sou pecador. Eu me sentir tentado não é pecado, mas eu só sinto a pressão interna da tentação por eu ser pecador. Se eu não fosse pecador, não haveria pressão interna para ser tentado nesse aspecto, né? Então, Jesus foi tentado em todas as áreas como nós, mas ele experimentava ou experimentou a tentação de uma forma diferente de nós. Nós experimentamos a tentação tanto no aspecto externo como no aspecto interno. Jesus só experimentou a tentação no aspecto externo, porque não havia nada dentro dele que o conduzisse em direção ao pecado. E a importância de afirmarmos isso é exatamente o fato de que, se não fosse assim, ele não poderia ser o nosso Salvador. Se ele sentisse a pressão interna da tentação, ele não poderia ser o nosso Salvador, porque isso quer. Se ele sentisse a pressão interna, significaria que ele foi tocado pelo pecado. Que a cobiça estava dentro dele. Que ele também cobiçava coisas más. Ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele não poderia ser o Salvador do mundo, né? Então, nós sentimos a pressão externa da tentação exercida por Satanás e pelo mundo, e nós também sentimos a pressão interna da tentação exercida pelos pecados que são próprios da nossa velha natureza, ou velha humanidade, herdada de Adão. Agora, voltando ao que nós dizíamos antes. Deus elegeu indivíduos de todos os povos, línguas, etnias, culturas e posições sociais para fazerem parte da humanidade redimida em Jesus e por Jesus. Não faria sentido que Deus fizesse isso, não faria sentido que Deus elegesse essas pessoas, esses indivíduos, e então permitisse que essas pessoas, indivíduos eleitos para a salvação, permanecessem presos à velha humanidade de Adão, caída e rebelde. Não faria sentido isso. É por isso que, ao enviar Jesus, o seu Filho, a este mundo, como um homem, em tudo semelhante a nós, Deus se assegurou que a humanidade de Jesus não fosse tocada pelo pecado. Deste modo, tendo enviado o seu Filho a este mundo como um homem, para nele, por meio dele, redimir a humanidade caída em uma nova humanidade, à medida em que as pessoas que Deus elegeu são salvas, à medida em que os eleitos de Deus são salvos, se arrependem de seus pecados e creem em Jesus, Deus os desveste da velha humanidade, própria de Adão, e os reveste da nova humanidade em Cristo. Nós podemos dizer então que pela sua união com Cristo, na sua morte, os eleitos de Deus foram despidos da sua velha humanidade. E consequentemente pela sua união com Jesus na sua ressurreição, os eleitos de Deus foram revestidos da nova humanidade em Cristo. E como nós observamos em pregações passadas, isso é verdade para todos os crentes. Isso é verdade para todos os crentes. Porque é impossível que um crente tenha sido unido em Jesus, ou a Jesus na sua morte, e não tenha sido unido a Jesus na sua ressurreição. Todos os crentes, todos os eleitos de Deus que já chegaram à fé em Jesus, foram despidos da velha humanidade e redimidos da nova. E é exatamente essa linguagem de ser despido da velha humanidade e revestido da nova que Paulo usa em Colossenses 3, versículos 9 e 10, conforme nós lemos antes. Se você reconhece com arrependimento os pecados por você cometidos, e você crê em Jesus como Filho de Deus que veio a este mundo para te salvar da condenação eterna, você foi despido da velha humanidade herdada de Adão, e você foi revestido da nova humanidade de Jesus. Se você é um crente em Jesus, esse
é o teu status espiritual. Essa é a tua realidade espiritual. Você foi despido da velha humanidade de Adão e você foi revestido da nova humanidade em Cristo. Este é o teu status espiritual. O que significa que agora você deve viver à altura deste status. Os indicativos do Evangelho afirmam que você foi despido da velha humanidade com os seus feitos, com os seus pecados. Os indicativos do Evangelho afirmam que você foi revestido da nova humanidade de Cristo. Então agora é necessário que você transforme os indicativos do Evangelho em imperativos. Já que você foi despido da velha humanidade de Adão com os seus atos, é necessário que você se desvista dos pecados. E já que você foi revestido de Cristo, da humanidade de Cristo, é necessário que você se revista das virtudes de Cristo. Essa é a mudança aqui do modo indicativo para o modo imperativo, que é comum em Paulo, não apenas aqui em Colossenses, mas também em Efésios, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Você deve ser aquilo que Deus te fez ser. Hoje de manhã eu estava ouvindo um trecho de uma pregação e o pregador exatamente falava acerca da santificação. E ele disse que muitos crentes encaram a santificação de forma errada. Muitos crentes encaram a santificação como o processo de se tornar aquilo que você ainda não é. Então, você tem determinados pecados que você ainda comete, esse crente pensa, eu tenho que me tornar aquilo que eu ainda não sou. É assim que ele encara a santificação. Essa é uma forma errada de encarar a santificação. A forma bíblica de entender a santificação é o seguinte: você deve ser aquilo que Deus já te fez ser. Deus já te despiu da velha humanidade de Adão. E Deus já te revestiu da nova humanidade em Cristo. Você já é uma nova criatura. Você já faz parte da nova criação. Você já faz parte da nova humanidade que Deus está criando em Cristo. Então agora seja aquilo que Deus já te fez ser. Deus já te fez ser uma nova criatura, então viva como uma nova criatura. Deus já te fez ser parte dessa nova humanidade, então viva como uma nova humanidade. Não é tentar alcançar algo que você ainda não é. Não, seja aquilo que você já é. Se comporte de acordo com aquilo que Deus te fez ser. Seja aquilo que Deus te fez ser. Seja uma nova humanidade. Não pela imitação de Adão, mas pela imitação de Cristo. Por quê? Porque você já foi feito uma nova criatura. Você já faz parte da nova criação. Em vez de pecar, então, contra Deus, indo contra aquilo que Deus te fez ser, imite a obediência de Jesus. E vista-se de tal modo das virtudes de Jesus, de modo que, ao olhar para você, as pessoas enxerguem em você Jesus. Na semana passada, nós afirmamos que o se desvestir dos pecados significa não mais cometer tais pecados. Consequentemente, revestir-se das virtudes de Cristo significa praticar ou pôr em prática
as virtudes de Jesus. E como eu afirmei antes, não é apenas em Colossenses que Paulo usa essa linguagem, não é apenas em Colossenses que Paulo usa essas imagens de se desvestir do pecado e vestir-se das virtudes de Cristo. Paulo usa essa linguagem e essas imagens também em Efésios 4, e eu vou pedir que vocês abram comigo lá, em Efésios 4. Efésios 4, nós vamos ler a partir do versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, da velha humanidade, né? Que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem na nova humanidade, que segundo Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não para aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nos versículos 22 e 24, a 24 aqui, Paulo ordena que os crentes devem se despir da velha humanidade e se revestir da nova humanidade que está sendo criada por Deus em justiça e santidade. E então nos versos seguintes ele dá exemplos práticos de como isso deve ser feito. Como é que na prática alguém se despe da velha humanidade e se reveste da nova humanidade? Bom, no versículo 25, ele ordena que deixemos a mentira, né? Deixai a mentira. Mas não basta que você deixe a mentira. Não basta que você deixe de mentir. É necessário que no lugar da mentira, você se revista da verdade. É necessário que no lugar das palavras mentirosas, você fale palavras verdadeiras. O segredo para vencer o pecado não é meramente parar com o pecado. O segredo para vencer o pecado é substituir o pecado por aquela virtude de Jesus ordenada na lei de Deus que se contrapõe ao pecado. Porque aquele ditado é verdadeiro. A mente vazia é a oficina do diabo, né? E talvez esse ditado tenha surgido até mesmo a partir das palavras de Jesus. Né? Porque Jesus, falando acerca da sua geração, ele diz o seguinte: olha, essa geração aqui, ó, eu vim e eu estou expulsando os demônios de todo mundo. Tá? Qualquer pessoa endemoniada que chega perto de mim, eu estou expulsando os demônios de todo mundo. Mas essa geração aqui, ó, essa geração, ela é incrédula. Porque eu estou expulsando os demônios de todo mundo. Mas essas pessoas que foram libertas da possessão demoníaca, do endemoniamento, elas não estão preenchendo as suas vidas comigo. Então esses demônios que eu estou expulsando, eles vão ficar com saudade de casa. Eu vou visitar o fulano de tal, eu gostava tanto dele.
eu vou visitar o fulano de tal. E Jesus disse que esses demônios, eles vão encontrar essas pessoas, num certo aspecto, melhores do que elas eram antes, né? A casa está limpa, varrida, mas está vazia. E Jesus diz que o demônio, outrora expulso, vai voltar, mas ele não vai voltar sozinho, né? Jesus diz que ele vai trazer 7 outros demônios piores do que ele. E o estado final daquela pessoa será pior do que o inicial. Seria melhor para aquela pessoa que Jesus nem tivesse expulsado o demônio dela. E na verdade Jesus não está falando meramente de indivíduos, né? Jesus está falando de toda aquela geração de judeus. No final das contas, para aqueles judeus, seria melhor que Jesus não chegasse expulsando os demônios. Porque Jesus expulsou os demônios, mas elas não preencheram as suas vidas com Jesus. Então aqueles demônios voltariam a elas e o estado delas ficaria 7 vezes pior do que era antes. Então, de repente, para elas, seria melhor que Jesus não tivesse expulsado demônio algum. Então, o mesmo se repete aqui. Você não vai conseguir vencer o pecado meramente parando com o pecado. Porque se você até vai conseguir uma vez, 2 vezes. Se você não substituir o pecado pela virtude de Jesus que se contrapõe ao pecado, na 3ª vez você vai voltar a fazer o errado de novo. Então, não basta você se despir da mentira. É necessário que, tendo se despido da mentira, você se vista da verdade. Não basta que você simplesmente tome a seguinte decisão: a partir de agora eu não vou mais mentir a ninguém. Ou não vou mais mentir acerca de ninguém. Não, é necessário que a partir de agora você tome a decisão: eu vou falar a verdade. Não é que eu apenas vou deixar de mentir. Não, eu vou falar a verdade. O segredo para vencer o pecado é substituir o pecado por aquela virtude de Jesus ordenada na lei de Deus que se contrapõe ao pecado que deve ser vencido. Qual é a virtude de Cristo ordenada na lei de Deus que se contrapõe à mentira? É a verdade. Então devemos deixar de mentir às pessoas e, no lugar da mentira, devemos falar com verdade uns aos outros. E é interessante que tanto aqui em Efésios 4, como lá em Colossenses 3, Paulo relaciona a ira com a mentira. Lá ele primeiro cita a ira e depois ele vai citar a mentira. Em Colossenses 3:8 ele cita a ira, outros pecados, e no final, no versículo 9, o último pecado que ele cita é a mentira. Aqui ele começa citando a mentira e daí chega na ira, no versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. A ira por si só não é um pecado. Na verdade, a ira é uma coisa boa, porque Deus se ira todos os dias. Se a ira fosse pecado, Deus seria um pecador, porque Deus se ira todos os dias, né? A ira não é um pecado em si. A ira funciona como a adrenalina. Isso eu sei que eu falei na semana passada, mas é bom repetir sempre. A ira funciona como a adrenalina. A adrenalina ajuda o nosso organismo a performar tarefas que estão acima da sua capacidade de força. É isso que é a adrenalina, né? A ira é também uma descarga de energia. É uma descarga de energia psicológica e emocional que visa dar à pessoa que está irada clareza mental e força emocional e racional para resolver
uma crise ou um problema. Essa é a razão pela qual, por exemplo, no Antigo Testamento, nós lemos vez após vez acerca do Espírito Santo vindo sobre um dos servos de Deus, e então acendendo a ira desse servo de Deus. Veio o Espírito do Senhor sobre tal pessoa e acendeu-se a sua ira. Por que o Espírito Santo acendeu a ira no servo de Deus? Para que o servo de Deus tivesse clareza mental, tivesse energia mental e emocional para resolver a crise surgida, para resolver o problema que aconteceu. É por isso que Paulo afirma aqui que a ira não pecaminosa é aquela sobre a qual o sol não se põe. Porque, tendo sido resolvida a crise, não há mais razão para a ira permanecer, né? O problema já foi resolvido. O problema já foi resolvido, a ira não tem mais razão de ser, ela desaparece. A ira se torna pecaminosa quando? Ela se torna pecaminosa quando, em vez de ser direcionada ao problema, ela é direcionada à pessoa que causou o problema. Se direcionarmos a ira para a pessoa que causou o problema, pecaremos, daremos lugar ao diabo por nos tornarmos vingativos, né? Porque a ira foi direcionar a pessoa que causou o problema. Essa pessoa aqui me ferrou, me atrapalhou, me causou tamanho prejuízo. Eu vou me vingar dela. Como é possível que nos iremos e não pequemos? Irai-vos e não pequeis. Como é possível? Simples. Surgiu a crise, surgiu o problema, você ficou irado, que é algo natural, é um dom que Deus te deu, a ira é um dom de Deus, você ficou irado, use a ira para resolver o problema. Você já deve ter tido essa experiência, né? Você está em casa, cansado, você não está disposto a fazer nada, tudo que você quer é sentar no sofá, se deitar no sofá, ligar a televisão, colocar na Netflix e ficar assistindo qualquer coisa. E acontece alguma coisa que te faz ficar irado. Aquele cansaço passa, né? A ira tira aquele cansaço. E você está tão irado que de repente você seria capaz de enfrentar qualquer coisa. Toda a tua falta de disposição passou. Você está disposto a tudo agora porque você está irado. Isso é um dom que Deus te deu, não para descontar, não para atingir a pessoa que causou o problema, mas sim para resolver o problema que aquela pessoa causou. É assim que você vai irar-se para a glória de Deus e não vai pecar. Direcione a ira para a crise a ser resolvida e não para a pessoa que causou a crise. É por isso que Deus nos capacitou com a ira. É por isso que Deus nos deu a capacidade para a ira, para resolver os problemas, para resolver as crises. Para que por meio dessa descarga de energia psicológica e emocional, resolvamos aquilo que está errado. E não para que nos vinguemos de quem fez o erro, de quem causou o problema, de quem causou a crise. E eu vou repetir o exemplo que eu dei na semana passada. Você, um pai, você está andando com seu filho, com sua filha, na calçada,
e de repente vem um motorista louco, por alguma razão o teu filho soltou da tua mão e foi atravessar a rua, e vem um motorista louco e atropela o teu filho, atropela a tua filha. Qual é a reação natural de um pai? É ficar irado, né? Como você deve usar a tua ira? Você deve usar a tua ira de modo a salvar a vida do teu filho. Agora, se você usar a tua ira para abrir com violência a porta do carro que atropelou o teu filho, arrancar aquele motorista louco lá de dentro e começar a dar socos nele e de repente até tentar matá-lo, você está usando a ira de forma errada. Você não está usando a ira para resolver o problema. Você está usando a ira para se vingar de quem causou o problema. Sim, sim, claro. Eu não estou dizendo, que o pai deve dizer para o motorista, não, fica tranquilo, não foi nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas quer ver, ó, se o motorista está tentando fugir, o que é mais, qual é a prioridade? É você tentar segurar o motorista para que ele não fuja da cena, ou você tentar salvar o teu filho? Né? O que você vai fazer? Você vai tentar impedir que o motorista fuja da cena, ou você vai pegar o celular e chamar o SAMU? Se você esquece o celular e esquece de chamar o SAMU e tenta impedir que o motorista fuja da cena, você está usando a ira de forma errada. Né? E com isso eu não estou dizendo que o motorista não deva responder diante da justiça. Não, mas naquela hora você não deve se preocupar se aquele motorista vai sair impune ou não. O que adianta você segurar o motorista e o teu filho morrer? Né? Tudo bem, ele vai ser punido, mas o teu filho morreu. De repente, se em vez de segurar o motorista você tivesse chamado 1 minuto antes o SAMU, né? Porque, imagina só, se você leva 1 minuto a mais para chamar o SAMU, de repente naquele 1 minuto alguém chamou e só havia uma ambulância disponível e agora aquela ambulância disponível já foi despachada para outro lugar. E de repente o teu filho está tão machucado que não é seguro você pegá-lo nas mãos, colocar dentro de um carro e ir para um hospital. Então você garantiu que o motorista vai ser punido pela lei, mas você também garantiu que o teu filho vai morrer. Deus te deu a ira, não para se vingar de quem criou o problema, mas para resolver o problema. Então a ira aqui nem é tanto uma questão de desvestir-se da ira. Né? Nós vimos antes, tem que desvestir-se da mentira, deixar a mentira e falar a verdade. A ira aqui não é tanto uma questão de desvestir-se da ira. Não, a ira é usar ela de forma correta. Porque você vai se irar porque você foi criado à imagem de Deus e Deus se ira todos os dias. A ira faz parte da imagem de Deus com a qual você foi criado. Então não tem como você, a partir de agora eu vou viver uma vida como um monge budista, tentando evitar a qualquer custo a ira. Não. Isso é negar a imagem de Deus com a qual você foi criado. Essa tentativa de ver uma vida zen, uma vida em que você não se incomoda, em que você não fica irritado, irado, é uma negação de Deus, é uma negação da boa criação de Deus, porque a ira faz parte da boa criação de Deus. Então a ira não é uma questão tanto de desvestir-se dela, mas sim de usar ela corretamente. Por isso que Paulo diz, irai-vos. Paulo não diz, não irai-vos. Né? Ele disse,
Irai-vos, sim, fique irado. Deus fica irado todos os dias. Você também deve ficar irado todos os dias. Mas não peque. Você deve ficar irado todos os dias com todas as injustiças que são feitas. E você deve usar essa ira não para se vingar daqueles que fazem as injustiças, mas sim para resolver as injustiças que foram praticadas. A vingança pertence aos magistrados. Enquanto você não for eleito para ser um juiz, quer dizer, ninguém é eleito para ser juiz no Brasil, né? Nos Estados Unidos ocorre eleição para juízes em alguns casos. Enquanto você não for eleito para ser um vereador, ou um deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, ou prefeito, ou governador, ou presidente da república, enquanto você, pelo teu grande saber jurídico, não for escolhido para ser um dos ministros do STF, não pertence a você a vingança. A vingança, a espada, foi dada ao magistrado. Né? Então, o magistrado sim se ira e vinga contra aquele que fez o mal. Ele traz a vingança de Deus contra o malfeitor, o magistrado. Romanos 13. Se você não é um magistrado, Deus te deu a ira não para que você se vingue daquele que fez o mal, e sim para que você resolva o problema causado pela pessoa que fez o mal. E aqui eu pensei num cenário, com isso eu não estou dizendo que você não deva... Muitos crentes entendem errado aquilo que Jesus disse, né? Sobre dar o outro lado da face. Oferecer o outro lado. Um tapa não é um atentado contra a tua vida, né? Ninguém vai te matar com um tapa. Então, quando Jesus manda oferecer o outro lado para receber um tapa, Jesus não está tratando de alguma coisa que está atentando contra a tua vida. Não, Jesus está tratando de uma ofensa, né? Como a gente vê em filmes de época, né? Chega um cavaleiro diante do outro, ele pega, tira as luvas e usa as luvas para dar um tapa no rosto do outro. Daí aquilo ali é um sinal que ele está desafiando o outro cavaleiro para um duelo, né? E eles vão duelar. É nesse sentido em que Jesus está mandando dar o outro lado. Jesus não está proibindo a defesa própria ou a defesa da família. Se um bandido entra na tua casa e ele entra para fazer o mal contra a tua família, você deve defender a tua família. Nesse caso, resolver o problema é ir contra o bandido. Neste caso. Né? Você vê uma mulher sendo estuprada. Você fica irado. Nesse caso, a ira, o que é? É você chegar lá e dominar o homem de tal modo que ele não consiga mais estuprar aquela mulher ou aquela criança. Né? Neste caso, o problema é, de fato, a pessoa que está fazendo mal. Né? Então, eu estou falando isso para que ninguém me entenda mal, pensando que eu estou ensinando algum tipo de pacifismo em que você, como crente, está lá com a sua família em casa, de repente entra alguém estranho e começa a estuprar a tua mulher, e você pensa, bom, Jesus mandou oferecer outra face, eu não posso fazer nada contra esse bandido, né? Não, não é isso que eu estou dizendo, tá? Em Efésios 4, 28, vamos avançar aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar ao final. Paulo ordena que abandonemos o furto e o roubo, mas não basta que deixemos de furtar e roubar. Né? Devemos praticar a virtude de Cristo, ordenada na lei de Deus, que se contrapõe ao furto e ao roubo. E qual é essa virtude? É a generosidade. A generosidade é o contrário do furto, é o contrário do roubo. Por quê? O furto e o roubo é tirar a força de alguém, aquilo que pertence a ela e não pertence a você. Isso é o roubo, isso é o furto. A generosidade é você dar livremente daquilo que é teu a quem não tem. No furto você tira a força, aquilo que pertence ao outro. A generosidade você dá daquilo que é teu para o outro.
E para conseguirmos repartir com os necessitados, é necessário que trabalhemos. Né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Mas a razão para trabalhar não é trabalhar para que a pessoa meramente tenha como viver. Não. A razão para trabalhar é para que a pessoa tenha como viver, mas mais do que isso, a razão para o trabalho é para que ela tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A visão cristã do trabalho envolve o trabalhar para se sustentar, mas vai além disso. A visão cristã do trabalho é: eu tenho que trabalhar para que eu possa ser generoso. Eu tenho que trabalhar para que eu possa ter como ajudar aqueles que passam necessidade. Versículo 29, Paulo afirma, ou ordena, que não devemos falar nada que faça mal a ninguém. Mas não basta que não falemos palavras que causem mal. No lugar de palavras que causam mal, nós devemos falar palavras que causam bem, palavras que levem aquela pessoa a experimentar o bem e a bondade de Deus, palavras que consolem, palavras que edifiquem, palavras que deem graça àqueles que nos ouvem. Então, a partir do versículo 30, Paulo comanda, versículos 30 até o 32, Paulo comanda que não devemos entristecer o Espírito Santo. E se nós não devemos entristecer o Espírito Santo, consequentemente nós devemos alegrar o Espírito Santo. Agora, como entristecemos o Espírito Santo e como alegramos o Espírito Santo? Bom, no versículo 41, Paulo nos mostra como nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo sempre que, em vez de usar a ira para resolver as crises surgidas, nós direcionamos a ira para as pessoas que causaram o problema. De modo que nós nos tornamos cheios de amargura. E então cheios de furor vingativo. E essa amargura e furor vingativo nos leva a quê? Nos leva à gritaria. Nos leva à blasfêmia e a toda malícia. Gritaria aqui não é meramente falar alto. Gritaria aqui são aqueles gritos de discussão, de briga. Quando Paulo diz aqui que nós devemos, a gritaria deve ser tirada de nós, não é meramente falar alto. Tem pessoas que falam alto, né? A minha tendência é falar alto. Né? Eu sou um cara que fala alto, não tem... Eu não consigo controlar a altura da minha voz, eu falo alto. E se eu me exalto, eu falo mais alto ainda. Quando Paulo diz, tem que afastar toda a gritaria, Paulo não está dizendo, tu tem que aprender a falar baixinho, João, porque o crente fala baixinho, fala mansinho. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando da gritaria no sentido de briga, discussão. Então, como é que entristecemos o Espírito Santo? Nós entristecemos o Espírito Santo, vou repetir aqui, sempre que em vez de usar a ira para resolver as crises, nós direcionamos a ira para as pessoas que causaram a crise, e fazendo isso nós nos tornamos cheios de amargura e então de furor vingativo. Essa amargura e furor vingativo nos leva a discutir com essas pessoas, gritando com elas e finalmente a ofendê-las. E a inclusive fazer o mal contra elas. É assim que nós entristecemos o Espírito Santo. E nós alegramos o Espírito Santo de que modo? À medida em que, tendo usado a ira para resolver o problema, não resta mais ira para a pessoa que causou o problema. Sem ira no coração e sem desejo de vingança, nos tornamos benignos e misericordiosos para com todos, perdoando até mesmo aqueles que nos fizeram um mal, da mesma forma que em Jesus, Deus nos perdoou. De modo que nós não vamos brigar, nem discutir e nem ofender as pessoas que nos prejudicaram, que nos fizeram um mal.
Porque em vez de brigar, discutir e ofender, nós vamos nos desvestir desses pecados e no lugar desses pecados, nós vamos ser benignos, misericordiosos. Mesmo com quem nos fez o mal. A ponto de perdoar essas pessoas. E mais adiante nós vamos tratar como esse perdão deve ser administrado. A gente pode voltar para Colossenses 3, e enquanto nós voltamos para Colossenses 3, perceba que o segredo para que você vença o pecado não é meramente cessar com a prática do pecado. O segredo para vencer o pecado é substituir os pecados que você comete por aquelas virtudes de Jesus, ordenadas na lei de Deus, que se contrapõem aos pecados que você precisa vencer. Essa é a razão pela qual Paulo usa essas imagens, né? Desvestir-se e revestir-se. E a semelhança do que fez em Efésios, Paulo, em Colossenses 3, também apresenta uma lista de virtudes que pertencem a Jesus, que devem substituir os nossos pecados. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. E dele já entra no versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Essas virtudes são as quais... São essas virtudes com as quais nós devemos nos revestir. Mas antes de passarmos a essas virtudes, é necessário que nós entendamos uma questãozinha aqui no versículo 12. Quem são aqueles que se revestirão das virtudes de Jesus? Segundo Paulo, em Colossenses 3,12, os que se revestem das virtudes de Jesus são os eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. São esses que se revestem das virtudes de Jesus. Vocês devem ter percebido que antes eu já introduzi a questão da eleição e da predestinação. Eu fiz isso propositadamente, exatamente porque eu percebi que Paulo trata dessa doutrina aqui no versículo 12. Então eu pensei, já desde o início, eu vou citar essa doutrina, a doutrina da eleição, da predestinação. E eu não vou explicar essa doutrina aqui para vocês. Eu não vou explicar essa doutrina para vocês e eu não vou tentar responder as várias objeções antibíblicas que são feitas a essa doutrina. Eu não vou fazer isso porque se nós fôssemos fazer isso, nós não sairíamos daqui. São necessárias várias pregações para entendermos a doutrina da eleição e para respondermos as objeções que são feitas a ela, a essa doutrina. Tá? Seria necessário, por exemplo, pregar no capítulo 1 do Evangelho de João. Também no capítulo 5, 6, 8 e 10 do Evangelho de João. Muitas vezes o capítulo inteiro. Também os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Também o capítulo 1 de Efésios. Então, nós não vamos fazer isso aqui. Paulo, ele está pressupondo essa doutrina e ele está aplicando essa doutrina e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pressupor a doutrina da eleição e nós vamos aplicá-la. Para aqueles que não sabem, a doutrina da eleição afirma que desde a eternidade passada, Deus determinou quais são as pessoas que serão salvas. Deus predestinou aqueles que serão salvos. De modo que somente os eleitos, somente os predestinados são verdadeiramente salvos. E talvez na tua mente já pululam objeções várias a essa doutrina, né? Mas como eu disse, eu não vou responder nenhuma objeção porque não é esse o propósito. Paulo está pressupondo essa doutrina, e se a gente quer ser fiel a Paulo em Colossenses 3,12, nós devemos pressupor essa doutrina também. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus.
A mente pecadora não gosta disso. A mente pecadora não gosta de um Deus soberano e autônomo. Sabe por quê? A mente pecadora não gosta de um Deus soberano e autônomo, porque se existe um Deus soberano e autônomo, quer dizer que essa mente pecadora, não é soberana e autônoma, porque só existe espaço para um ser soberano e autônomo em todo o universo. Mais ou menos como aqueles filmes antigos de Velho Oeste, né? Essa cidade é pequena demais para nós. Um de nós vai ter que sair. No universo criado por Deus, só existe lugar para um soberano e autônomo. E é por isso que a mente pecadora não gosta de um Deus soberano e autônomo que elege pecadores para a salvação. Porque os pecadores querem ser soberanos. Os pecadores querem ser autônomos. E é por isso que das duas uma, ou a mente pecadora vai negar a soberania e a autonomia de Deus ao eleger para si um povo, vai dizer não existe eleição, não existe predestinação. E a mente pecadora vai fazer isso para afirmar sua própria autonomia e soberania. Ou então, a mente pecadora vai distorcer a eleição autônoma e soberana de Deus para justificar os seus próprios pecados e incredulidade. Neste último caso, a mente pecadora vai argumentar do seguinte modo: viu? Olha só. Está aí a explicação para a minha falta de arrependimento dos pecados. Está aí a explicação para a minha incredulidade. Está aí a explicação pela qual eu não consigo me desvencilhar dos meus pecados. Que culpa eu tenho que Deus não me elegeu para a salvação? Que culpa eu tenho? O culpado para a minha falta de arrependimento, o culpado pelas minhas desobediências, o culpado pela minha incredulidade é Deus que não me elegeu. O culpado é Deus. Se ele tivesse me elegido, eu já teria me arrependido, eu já teria crido em Jesus, eu já estaria obedecendo a ele. Mas ele não me elegeu, a culpa não é minha, a culpa é dele. Paulo, em Romanos 9, diria: quem é tu? Quem é você? Que é um pedaço de barro para discutir com um oleiro. Deus é o oleiro, Deus é o criador, e Ele faz com a sua criação o que Ele bem entende. Se Ele quer enviar chuvas torrenciais, enchentes que vão matar centenas de pessoas e destruir milhares de casas, e arrasar milhares de famílias, Ele faz isso. Então, e não tem ninguém que pode comparecer na presença dele e dizer: por que o Senhor fez isso? Quem o Senhor pensa que é para fazer isso? Se Deus se dignasse a responder a essa pessoa arrogante, Deus diria: quem eu penso que eu sou? Eu sou o teu criador e eu faço contigo aquilo que eu bem entendo. Se eu quis te criar para que você se perdesse eternamente no inferno, essa é a minha prerrogativa. E se eu quis criar o outro para que ele fosse salvo eternamente, essa é a minha prerrogativa e ninguém tem nada a ver com isso. Eu disse que não é responder a objeção, né? Mas no fim eu estou respondendo aqui.
Apenas são e serão verdadeiramente salvos aqueles que Deus elegeu para a salvação. É verdade isso. Mas desta verdade bíblica não se pode concluir que a obrigação, ou que não existe obrigação que Deus impôs sobre todas as pessoas, independente se elas foram eleitas por Ele ou não. Qual é a obrigação que Deus impôs a todas as pessoas? Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-los entre os mortos. Essa é a obrigação que Deus impôs a todas as pessoas, não importa se elas foram eleitas por Deus ou não. Essa obrigação permanece válida. Deus impõe a cada pessoa a obrigação de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Não importa se você foi eleito ou não. Não importa se os teus familiares foram eleitos ou não. Não importa se os teus amigos, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, não importa se eles foram eleitos por Deus ou não. Sobre todas as pessoas pesa essa responsabilidade imposta por Deus. Todos devem se arrepender dos seus pecados, todos devem crer em Jesus. Não importa. A eleição ou não eleição de alguém não isenta essa pessoa da responsabilidade dela. Essa é a obrigação que Deus colocou sobre você e sobre as demais pessoas. Não importando se você ou qualquer outra pessoa tenha sido eleita por Deus ou não. Somente os eleitos de Deus serão verdadeiramente salvos. Mas a doutrina da eleição não anula a responsabilidade e obrigação que Deus colocou sobre você. Agora, como é que você pode ter certeza se está entre aqueles que foram eleitos por Deus? Porque sempre que em algum lugar se prega sobre essa doutrina, a dúvida que surge na mente dos ouvintes é, tá bom, mas e se eu não sou eleito? Como eu posso saber se eu sou eleito por Deus ou não? Bom, segundo Paulo em Colossenses 3,12, a certeza de que você é um dos eleitos de Deus, essa certeza será tua quando? Quando você se desvestir dos pecados e se revestir das virtudes de Cristo, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Se você tem esse desejo de se desvestir dos pecados e se revestir das virtudes de Cristo, você está demonstrando que é um dos eleitos de Deus. Agora, se você considera, para que isso, né? Para que se desvestir dos pecados? Para que se revestir das virtudes de Cristo? Você indica, com esse comportamento, que talvez não esteja entre os eleitos de Deus. Porque os eleitos de Deus, efetivamente, mais cedo ou mais tarde, se desvestirão dos seus pecados e se revestirão das virtudes de Cristo. Mais cedo ou mais tarde. Observe como Paulo construiu o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O adjetivo santos aqui determina a finalidade para a qual Deus elegeu os seus amados. Deus elegeu os seus amados para que eles sejam santos.
Em Efésios capítulo 1, Paulo acrescenta a santos o adjetivo irrepreensíveis. Aqui ele só fala santos, né? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Esse adjetivo aqui indica a finalidade da eleição. Deus elegeu os seus amados para que eles sejam santos. Já o particípio grego amados, que aqui funciona como adjetivo, determina a razão para a eleição. Santos, a santidade é a finalidade da eleição. Amados é a razão. Deus elegeu aqueles a quem ele amou. Como diz a Escritura, amei a Jacó e odiei a Esaú. E ainda nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Os eleitos de Deus, eles não encontram em si próprios a razão da sua eleição. Se eu fui eleito por Deus, eu não vou encontrar em mim a razão pela qual Deus me elegeu. Ah, Deus me elegeu porque ele gosta disso que eu faço, porque ele me admira, porque ele previu que eu acreditaria, que eu creria em Jesus, é por isso que ele me elegeu. Não, a razão para a minha eleição, se é que eu fui eleito, não está em mim. A razão para a minha eleição está em Deus. Deus me elegeu porque ele me amou. Ah, mas Deus ama a todas as pessoas. Sim, Deus ama a todas as pessoas, mas Deus não ama a todas as pessoas de forma igual. Da mesma forma que você não ama todas as pessoas de forma igual, né? Você deve amar a todas as pessoas, mas você não ama todas as pessoas, se você é casado, né? Você não ama todas as pessoas da mesma forma que você ama o seu cônjuge. Você ama o seu cônjuge mais do que você ama as outras pessoas. Ou pelo menos isso deveria ser verdade. Você deveria amar o teu cônjuge mais que você ama as outras pessoas. Imagine um homem casado, né? Ele deve amar todas as pessoas. Mas esse homem casado, ele não pode amar a todas as mulheres da mesma forma que ele ama a sua própria mulher. Não faria sentido isso, né? Ele tem que amar a todas as mulheres. Mas ele deve amar a sua mulher mais do que ele ama as demais mulheres que existem no mundo. Então, Deus ama sim todas as pessoas, mas ele não ama todas as pessoas de forma igual. Porque Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Esse odiou aqui não é no sentido de que Deus tinha um ódio ativo contra Esaú, mas é no sentido de que, comparado com o amor que Deus tinha por Jacó, o amor que Deus tinha por Esaú poderia ser até tido como um ódio. Né? Deus amava a Esaú, mas Deus não amava a Esaú da mesma forma que ele amava a Jacó. Eu vou ter que correr aqui se eu quiser chegar no final dessa pregação. Deus elegeu a Jacó por ter amado a Jacó. E como Deus não amou a Esaú da mesma forma que ele amou Jacó, Deus não elegeu Esaú. E de novo, a razão não está em Jacó e Esaú, porque em Romanos 9, Paulo faz questão de ressaltar o seguinte: Deus fala para a mãe dos gêmeos que o Jacó será maior do que Esaú antes que eles tivessem nascido. Ou seja, antes que eles tivessem a oportunidade de fazer o bem ou o mal. Para demonstrar que a razão da eleição não está naquele que foi eleito. E se a gente pensar, Jacó, em alguns aspectos, era bem pior do que Esaú. Né? Porque Esaú, para todos os seus pecados, ele nunca mentiu para o seu próprio pai. Ele não enganou o seu pai. Jacó sim. Jacó mentiu, Jacó enganou. Jacó roubou a bênção. Mas para que o propósito da eleição de Deus ficasse firme, o propósito mostrando que a razão se encontra naquele que elege e não naquele que foi eleito, Deus escolheu Jacó e Esaú, ou Jacó e não Esaú, antes que eles tivessem tido a oportunidade de fazer o bem ou o mal.
Jacó só amou a Deus porque Deus o amou primeiro, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus amou primeiro a Jacó e por isso o elegeu, e Jacó só amou a Deus porque Deus o amou primeiro. Já Esaú não foi amado por Deus, do mesmo modo que Jacó. E é por isso que Esaú não amou a Deus. Isso quer dizer então que Esaú estava isento do pecado de não amar a Deus? Não. Esaú não estava isento, porque Esaú é culpado de todos os pecados que ele cometeu contra Deus, incluindo o pecado de não amar a Deus acima de todas as coisas. Nós o amamos só porque ele nos amou primeiro, mas não importa se ele nos amou primeiro ou não. É responsabilidade de todas as pessoas amar a Deus acima de todas as coisas, mesmo Deus tendo-as amado ou não. A razão para a eleição de Deus não está nos eleitos, mas no próprio Deus, no amor eterno que Deus tem por eles, por intermédio de seu Filho amado. E para que finalidade Deus elegeu os seus amados? Para que eles sejam santos. E de que modo você é santificado? Se despindo dos pecados e se revestindo das virtudes de Cristo. Se você não quer abandonar os pecados e não tem o mínimo desejo de se revestir das virtudes de Cristo, se você deseja continuar na prática do pecado, você está demonstrando não fazer parte dessa nova humanidade que foi eleita por Deus para ser santa, aqui em Colossenses 3, e lá em Efésios 1, para ser santa e irrepreensível. Você não está se portando como alguém que foi eleito por Deus. E neste momento, boa terra. Colocando nos termos da parábola do semeador, os eleitos por Deus são boa terra. Aqueles que aparentemente se convertem, mas se mostram um terreno entre espinhos ou terreno rochoso, essas pessoas não são eleitas. Né? Elas aderiram a uma nova fé, elas até mesmo com alegria receberam o evangelho, mas como já foi ressaltado em várias pregações que tratam da parábola do semeador, elas não entenderam o evangelho. E elas não entenderam por quê? Porque elas não foram eleitas. Porque, esperar para pensar, eu não vou terminar essa pregação aqui hoje, tá? Então, eu vou concluir com isso. Se você fosse semear um terreno, o que você faria? Tem um terreno aqui para ser semeado. O que você faz antes de semear? Você prepara a terra para ser semeada, né? Se a terra está cheia de pedras, você limpa aquelas pedras ali, tira aquelas pedras, para que aquilo que você vai semear possa crescer bem, possa germinar e crescer como deve ser, como você espera. Né? Se você percebe que ali há ervas daninhas e espinhos, você se livra daquilo ali. Você limpa todo o terreno, você afofa a terra, e na parábola do semeador tem aqueles que foram semeados junto ao caminho. Qual é o problema de tu lançar uma semente perto do caminho? Bom, o caminho, aquele terreno ali, está endurecido, né? Porque as pessoas estão passando por ali a todo momento, elas estão caminhando por ali, animais, cavalos e carroças estão trilhando aquele caminho e aquele caminho ali vai ficando endurecido, né? A semente vai cair ali, mas ela não vai penetrar na terra. Ela não vai penetrar na terra e, segundo a parábola de Jesus, vai vir os pássaros e vão comer aquela semente. Então, se você fosse um semeador,
e você tem esse terreno aqui para semear, você prepararia esse terreno. Você limparia as pedras, tiraria as ervas daninhas, ali naquele canto ali você perceberia que tem a terra ali está bem endurecida, então você mexeria a terra e deixaria ela bem afofada, né, para que a semente pudesse facilmente penetrar o solo. Você faria isso, né? O semeador, que é Jesus, faz isso com a boa terra. A boa terra estava com a terra endurecida. A boa terra, além de terra endurecida, tinha pedras sobre ela e tinha ervas daninhas. O que o semeador fez? Ele tirou aquelas pedras, tirou as ervas daninhas, tirou os espinhos, afofou aquela terra e ele lançou a semente. Mas ele não lançou a semente apenas sobre a boa terra. Ele lançou a semente sobre tudo que havia ali. Então, parte da semente caiu sobre aquela terra que ele preparou e parte da semente caiu sobre a terra que ele não preparou. Por que ele não preparou outros terrenos? Porque eles não eram eleitos de Deus, eles não foram eleitos por Deus. E se Deus o Pai elege pessoas para serem salvas, e Jesus disse que ele só veio para fazer a vontade de Deus o Pai. Isso quer dizer que Jesus só veio para salvar os eleitos. Então, eu não vou terminar essa pregação aqui de qualquer forma, né? Então, colocando nos termos da parábola do semeador, os eleitos de Deus são aqueles que na parábola do semeador são a boa terra. São aqueles que frutificam com perseverança. São aqueles que frutificam e o fruto deles é perfeito. Já os demais não. Os demais não. Então, de repente, você está com dúvida. Eu sou um dos eleitos de Deus ou não? Bom, se você insistir em dar desculpas para os teus pecados, se você insistir em justificar os teus pecados, se você insistir em não se desvestir dos pecados e se revestir das virtudes de Cristo, há grandes chances que você não esteja entre os eleitos. Ou, de repente, você ainda está entre os eleitos, mas dentro da providência de Deus não chegou o momento em que você será salvo ainda. Uma coisa é certa, verdadeiramente salvo você não é. Você não está dando sinais de ter sido verdadeiramente salvo por Deus. E a princípio você não está entre os eleitos. Não significa que você... Isso, de novo, não estar entre os eleitos de Deus não anula a tua responsabilidade. Você deve se arrepender. Você deve crer em Jesus. E se você ouve a doutrina da eleição e diz, bom, então não adianta de nada. Se só serão salvos aqueles que Deus elegeu, então do que adianta eu me arrepender dos meus pecados e crer em Jesus? Você está demonstrando que não está entre os eleitos de Deus. Agora, se você ouve a pregação dessa doutrina e você entende, somente são eleitos de Deus, somente serão verdadeiramente salvos aqueles que são eleitos de Deus, e você diz, quer saber? Eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu vou crer em Jesus. Eu vou me desvestir dos meus pecados e eu vou me revestir das virtudes de Jesus. Se essa é a tua atitude, se essa é a tua resposta diante da doutrina da eleição, você está entre os eleitos de Deus. Porque essa é a resposta que Deus gera no coração dos seus eleitos. Agora, se você diz, então não adianta de nada, então não quero mais saber.
Permanece sobre você a responsabilidade, mas você está dando indicações de que não é. Então, como alguém a quem Deus amou desde a eternidade passada e por isso mesmo elegeu para ser santo, confesse os teus pecados a Deus, com fé e arrependimento, e então pela fé, una-se a Jesus na sua morte e ressurreição, para que você seja despido da velha humanidade de Adão com seus pecados e seja revestido da nova humanidade de Cristo com as suas virtudes, e então seja aquilo que Deus te fez ser. Seja uma nova humanidade. Substitua os teus pecados pelas virtudes de Jesus que se opõem a esses pecados. Como eleito de Deus, santo e amado, te desvista dos pecados, como quem se despe de uma roupa suja, e te revista de Cristo, te revista das virtudes de Cristo.